Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como alcançar os não convertidos da família. Às vezes a gente tem essa situação, né, de algum parente nosso que ainda não é do Senhor e às vezes os pais são crentes e os filhos não se converteram e às vezes acontece o inverso. Então, filhos se converteram, mas os pais ainda não. Ou então tem a ver até com casamento. O marido se converteu e a mulher não, ou a mulher se converteu e o marido não. Então a pergunta que vem é como conviver? Como se relacionar? E a gente vai tentar responder essas perguntas, dar algumas dicas sobre como você pode lidar aí com o seu dia a dia para ter uma comunicação, um relacionamento saudável, abençoador e, sobretudo, de forma que você possa alcançar, em nome de Jesus, aquela pessoa que você ama, que convive com você, né? E a primeira coisa que nós gostaríamos de falar é sobre a demonstração do amor de Cristo no dia a dia. É fato. Quem é de Cristo é uma nova criatura. Então não tem como você ser de Cristo e não ter muitas coisas mudadas na sua vida. Então demonstrar amor tem a ver com atitudes, né? Dentro de um relacionamento, dentro da tarefa de casa, nós temos aí a oportunidade de fazer algumas coisas que podem demonstrar amor. A maneira como a gente se relaciona, serviços que a gente realiza, tudo isso pode dar àquelas pessoas que convivem conosco a percepção que de fato algo diferente aconteceu com a gente. Então, aos filhos que os pais ainda não são crentes, e eu vivi essa situação em que, sendo adolescente, me converti, mas meu pai ainda não era crente. Então, eu busquei ser, dentro das minhas possibilidades humanas, ser o melhor filho que eu pudesse ser. Então, fazendo as minhas tarefas, cuidando das minhas coisas, honrando os meus pais, sendo obediente, sendo responsável, e isso de alguma maneira propiciou que uma chama acendesse no coração do meu pai em se importar com o meu envolvimento com a igreja. Então o primeiro passo dele foi, eu vou à igreja, vou apoiar porque está fazendo bem aos meus filhos. Com isso, ele acabou sendo também alcançado pela palavra de Deus. Então atitudes no dia a dia podem ajudar muito, né? Mesmo que alguns falem que santo de casa não faz milagre. Mas o seu comportamento pode sim impactar todos que vivem aí perto de você. Então, demonstração de amor é uma chave. Então, demonstração de amor não pode ser forçado, é algo natural, mas pode ser intencional. Como que você vai cuidar, como que você vai demonstrar amor, como que você vai ajudar, isso pode ser uma chave para poder alcançar alguém da sua família. Outra situação é lidar com as pessoas de forma humana. Porque às vezes a gente vem com uma roupagem muito cheia de moral, muito cheia de perfeições, com muitas críticas, né? Dando aquela impressão de que somos superiores e não tem nada mais difícil do que relacionar com alguém que sempre se sente superior. Então a gente precisa caminhar um pouco mais na superfície da humanidade, né? Sermos mais sensíveis, mais misericordiosos, mais compreensíveis. Até porque aqueles que estão convivendo com a gente não são crentes ainda no Senhor. Lembro de Efésios, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os irmãos viverem em unidade. E ele fala assim, eu quero rogar uma coisa a vocês. Vivam de forma digna a vocação que vocês tiveram em Cristo Jesus. Ou seja, sejam crentes de verdade. É isso que ele está dizendo. E depois quando ele fala sobre os irmãos viverem em unidade, aponta para 4 coisas muito importantes. A primeira que ele aponta é humildade. Se você é crente no Senhor Jesus, mas é extremamente soberbo, como que as pessoas vão reconhecer algo de bom numa pessoa que está assim? Então você precisa tratar da sua vida com Deus. Então a melhor coisa é você cuidar da sua vida com Deus, crescendo em humildade. Alguém já até disse que se você se considerar humilde demais, é porque você não é humilde, certo? Então, cresça na humildade, não tendo ninguém como inferior a você, se relacione sempre com respeito, considerando os outros, até não sendo crentes, superiores a você. E você vai dar grande valor de vida para eles. Segunda coisa que fala lá é você ser manso.
ter um espírito de mansidão. Alguém definiu mansidão como um poder sob controle. É alguém que consegue agir na hora certa, consegue ser manso nas suas atitudes e nas suas palavras. Então, se você for uma pessoa mansa dentro de sua casa, eles vão ver que existe uma sabedoria, um domínio das emoções diferente de quem tem em Cristo. Mais uma vez, isso não é simplesmente forjado, isso é algo que o Espírito de Deus trabalha em você. Terceira coisa, lá fala sobre a longanimidade, que é a paciência. É quando coisas ruins acontecem, é quando ações difíceis vêm sobre nós, mas nós sabemos controlar a nossa reação, nós temos paciência, nós damos aquela respirada profunda e deixamos a coisa se ajeitar e agimos apenas no momento certo. Que Deus te dê longanimidade. E depois fala lá, suportar uns aos outros em amor. É uma palavra-chave para o crente, que é, eu falei aqui, né? Que são demonstrações de amor. Suportar. Suportar não é, meu Deus, eu tenho que suportar porque a palavra de Deus diz, então eu suporto essa pessoa. Não é isso. O suportar é dar apoio, é ser alguém que ajuda, é alguém que dá suporte mesmo, né? Como esse suporte aqui de microfone, ele dá sustentação. Então é isso que a gente faz. Então, viver dessa maneira vai propiciar uma abertura para que as pessoas tenham interesse em saber o que te move, né? Por que você é desse jeito? Então, um crente, ele tem essas questões, né? Essa maneira de viver muito própria e abençoada, porque o Espírito de Deus habita nele. A palavra do Senhor diz que Deus é amor, né? E se o Espírito Santo está em nós, nós iremos ter esses atos de amor. Pastor, mas eu não sou tão perfeito assim. Lógico, você também tem as suas limitações. E aí está o ponto de você demonstrar humildade. Porque as pessoas verão que apesar de você ter fé, apesar de você buscar agradar a Deus, você também tem fraquezas, você é gente. E muitas vezes a gente quer agir como super homens ou super mulheres e isso não convence ninguém, né? Agora, se a gente se aproxima da humanidade, mas com valores muito importantes e presentes na nossa vida, isso de alguma forma vai trazer admiração e as pessoas terão interesse em saber o que acontece com a gente, né? Agora, uma segunda questão é a comunicação eficaz e oportunidades de compartilhar. Não tem como você convencer as pessoas só pelo exemplo. Alguns já usam aquela expressão que dão para várias pessoas, né? Já deram para Agostinho, já deram para outros, mas fala o seguinte, se for necessário, ao pregar, se for necessário, use palavras. A verdade é que a gente sempre tem que demonstrar o Evangelho pelas nossas atitudes e também temos que expressar pelas nossas palavras. Vai haver ocasiões que na sua casa você poderá testemunhar da fé no Senhor. Ainda mais com os grupos de WhatsApp. Você tem como mandar uma mensagem, num dia de aniversário, você pode desejar feliz aniversário e enviar um texto bíblico, falar do amor de Deus, falar das bênçãos do Senhor sobre a vida dessa pessoa que você ama. Você pode dar presentes como livros que falam sobre a questão da vida e que entrelaçam com princípios bíblicos. Você pode dar, inclusive, uma boa Bíblia de presente para a pessoa que você quer alcançar. Então, são maneiras de você desenvolver oportunidades e ter uma comunicação em que você fale do Evangelho, fale da salvação em Cristo, fale do que você acredita. No seu aniversário, todo mundo cantou parabéns para você. Cria coragem, faça um discurso e diga, olha, gostaria de agradecer todos que vieram aqui por ocasião do meu aniversário, mas quero, sobretudo, louvar o nome de Deus que me dá mais um ano de vida. Ele que me aceitou em Cristo Jesus, perdoando os meus pecados e me concedendo salvação. Não tem presente melhor do que esse, apesar de que a presença de vocês é maravilhosa. Os presentes que eu ganhei também, 10, mas só Deus pode dar o que a gente mais precisa, que é a vida eterna, e eu recebi em Jesus, e eu queria também compartilhar isso com vocês. Pronto, você fez uma mensagem para a sua família e de alguma maneira pôde compartilhar ali com muitos aniversários, datas importantes como o nascimento de alguém na família, né? Um bebê,
transições como formaturas, novos empregos e até mesmo situações difíceis como perda de emprego, morte de alguém, velórios, são excelentes oportunidades para a gente poder falar do Evangelho. Excelente oportunidade. Então você pode procurar aí ter uma comunicação eficaz e oportunidades para compartilhar. E aqui nós temos alguns textos que falam sobre isso, né? Sobre a questão do amor. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 13, verso 34 e 35, diz o seguinte: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, o próprio Senhor Jesus referendou que a maneira de viver em amor impacta muito as pessoas, muitas pessoas, né? Temos também a palavra de Deus em 1 Pedro 3,15, que fala sobre nós estarmos preparados para sempre dar razão, explicação sobre a esperança que nós temos da volta de Jesus, da salvação, da vida eterna. Então, se prepare para isso. Questões básicas do Evangelho você tem que saber explicar para poder ajudar, porque sempre vai ter uma pergunta lá na família e você vai poder dizer o que você pensa e o que você acredita. Terceiro, o poder da oração e da intercessão. Aqui é a grande chave, porque a Bíblia diz que o coração humano não pode ser mudado simplesmente por convencimento de retórica, por persuasão. Isso toca as emoções, mexe um pouco com a inteligência, mas mudar coração, cosmovisão, uma coisa mais duradoura, só o Espírito de Deus pode fazer. Então, quando você se põe para orar, Deus pode abrir o coração de quem você ama. Deus pode usar você, Deus pode usar outra pessoa. Às vezes não vai ser o santo da casa, vai ser o santo de outra casa, né? Porque todos que são em Cristo são santos. Então, teremos essa oportunidade de ver alguém que amamos se rendendo a Cristo. Mas nós precisaremos orar. O poder da oração não pode ser desprezado. O apóstolo Paulo certa vez falou nas suas cartas: orem para que as portas sejam abertas para que eu possa anunciar o Evangelho sem detença. Então, olha que oportunidade. Orar para que corações se abram, orar para que hajam oportunidades. E quando você ora, pode se cumprir o que a palavra do Senhor diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. A oração é poderosa, ela muda corações. Nós, quando oramos, podemos tocar o impossível. A palavra do Senhor chega a dizer: todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate tem uma porta aberta. Então, quem busca o Senhor de todo o coração poderá ver os desejos do seu coração satisfeito. Então, ore. Se é o seu cônjuge, ore. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Se o marido ou a mulher vive com um cônjuge não crente, permaneça com ele se assim ele desejar, porque no convívio, aquele que é crente santificará o não crente. E a questão aqui de santificar o não crente é que pelo comportamento, pela convivência, pelo testemunho, pelas orações, esse cônjuge será alcançado. E o mesmo se dá com filhos. Filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos. Você que é pai e seu filho cresceu em um ambiente cristão, ele precisa ter um encontro com Cristo. Você precisa ministrar isso de forma intencional, e aí pais têm toda a liberdade para fazer isso, né? Filhos muitas vezes ficam acanhados de tratar isso com os pais, mas pais têm muito mais abertura para tratar isso com os filhos e pedir a Deus para que eles tenham uma experiência verdadeira com o Senhor. E assim você pode alcançar um não crente da sua família. Então nós desejamos que você tenha esse êxito e tenha a alegria de ver alguém da sua família convertido. Quero contar um testemunho. Testemunhos são de membros da nossa igreja, de outra religião, né? Não vou citar qual que era, mas eram muito comprometidos. E quando um deles começou a participar de uma célula de adolescente, os pais proibiram porque viu que estava mudando assim, de religião. Até que um outro filho que estava em depressão, em dificuldades, veio ao culto e entregou a vida a Cristo, e aquele menino mudou. E por ele ter mudado, os pais ficaram vendo e falaram: meu Deus, ele está muito mudado e mudou para melhor, ele estava mal, agora ele está bem. Os pais vieram ao culto, veio a família toda, a família grande, e meio que os filhos já entenderam que não podia aceitar o apelo. Então,
teve o apelo de entregar a vida a Cristo e eles ficaram quietinho, não levantaram a mão, não fizeram nada. Meu Deus, queria tanto ir lá na frente, mas papai e mamãe tá aqui, eles vão achar ruim. Mas quando eles abriram os olhos, os pais estavam lá na frente. E naquele dia foi a família toda a Cristo. Olha, milagres de tudo quanto é tipo, testemunhos também nós temos no que diz respeito a essa questão de não crentes serem alcançados. A maioria, talvez, dos crentes da igreja, se a gente perguntar, um dia você imaginava que ia ser crente? E a pessoa dirá, não, mas o Senhor me alcançou. A Bíblia tem um registro do apóstolo Paulo, alguém que perseguia os cristãos, mas através de uma visão com o próprio Cristo, ele se tornou um dos discípulos de maior proeminência. É o maior escritor do Novo Testamento. Alguém que perseguia a igreja passou a ser perseguido. Então, não desista de quem você ama, de quem ainda não recebeu a Cristo. Invista em oração, invista em ações, invista em comunicação. Que Jesus te abençoe. Continue nos acompanhando porque toda semana nós temos um episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Siga a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Deixe seu comentário, envie para outra pessoa. Isso sempre ajuda a gente a ir mais longe. Deus te abençoe.